Hoje é 8 de fevereiro de 2024. Manaus, Amazonas, a grande metrópole do norte, e eu, Hélio Albuquerque. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Vamos para mais um assunto aqui no canal Sem Religião. Tudo bem? O assunto de hoje é o caso Daniel Alves. O caso do ex-jogador Daniel Alves, que ontem foi o fim do seu julgamento, 3 dias, se não me falha a memória, 3 dias de julgamento. Haja visto que ele foi acusado de abuso sexual lá na Espanha, numa boate, e a vítima também deu seu depoimento nesses dias também, esses 3 dias. Bom, e aí finalizou o julgamento e agora cabe ao júri decidir a pena dele, né? Sobre a pena, se ele vai ser absolvido ou se ele vai ser condenado. E esse tempo para se verificar a pena leva de 3 a 6 semanas, para que o júri possa dar o resultado. Enquanto isso, pessoal, o Daniel Alves está orando a Deus, está invocando o poder e a misericórdia de Deus para retirar a pena, a possível condenação que o júri está estudando, né? E aí eu te pergunto, meu amigo, amiga, nessa hora, o camarada, ele poderia ser o pior dos criminosos, mas quando chega nessa hora, ele fica uma boa ovelha, um bom moço. Ele passa a ter fé, ele passa a falar de Deus, ele passa a invocar a Deus, porque Deus é a coisa mais fácil de ser acessado. É a coisa mais fácil de ser acessado nesses momentos. Agora, resta saber se esse mesmo Deus, que é fácil de ser acessado, fácil de ser invocado, e que nesses piores momentos a pessoa acaba buscando a Deus, acaba se voltando, abrindo seu coração, com muita fé, com muita esperança, de que vai ser ouvido por Deus, de que vai ser absolvido pelos céus, não é? Agora, difícil é saber se esse mesmo Deus, ele vai responder. Fácil é acessar a ele, encontrá-lo, né? Claro, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, até porque ele é onipresente, então ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Aí fica fácil para achar ele, não é? Fica fácil, basta invocar com o coração quebrantado, né? Um espírito contrito, como diz a Bíblia, e aí a pessoa facilmente acha a Deus. Agora, saber se realmente esse Deus vai responder satisfatoriamente é aí que está o X da questão. Bom, enquanto isso também, no Brasil, milhares de pessoas estão orando a Deus. Milhares de pessoas da família do Daniel, amigos, parentes e tantos outros fãs do Daniel estão orando a Deus também
pedindo a Deus para que absolva o rapaz de uma possível condenação. Nesse momento, Deus está ele está sob os olhares, sob a atenção, né, sob a invocação dos crentes, das pessoas ligadas a esse rapaz. Nesse momento, todos estão olhando para Deus e orando, suplicando de forma humilde, com muita fé, esperando que realmente Deus, pela sua infinita misericórdia, né, venha atender as suas orações, atender as suas preces e absolver o rapaz. Imagine bem, se fosse seu filho, se fosse o seu filho que estivesse passando por um processo desses, qual seria a sua reação? Você, como ateu, você deixaria que desenvolvesse? Você deixaria correr tudo normal? Você deixaria correr tudo normal? Ou você estaria pedindo, de alguma forma, você estaria acreditando na absolvição do rapaz, que seria seu filho? Como é que você se comportaria? E se a moça fosse sua filha? Qual seria a sentença? Qual seria o resultado que você buscaria nesse momento junto ao júri? Você buscaria a condenação do rapaz para que a moça ficasse mais aliviada? Muito embora isso não resolva os problemas psicológicos da cabeça dela, mas pelo menos alivia um pouco mais, dá a sensação de justiça feita. E aí, como é que você reagiria, você sendo um ateu, um racionalista, uma pessoa que é coerente? Qual é o mais óbvio nesse momento? Qual seria a decisão a ser tomada satisfatoriamente? Fica aí esse questionamento. E para você, meu irmão, você que é um evangélico, um cristão, você que lê a Bíblia, que acredita em Deus, é uma pessoa misericordiosa, um pai de família, como é que você reagiria diante de uma situação dessa? Se o rapaz, o Daniel, fosse o seu filho, você invocaria a Deus para que ele fosse absolvido? Para que ele não sofresse uma pena longa de entre 9 a 12 anos? Você invocaria a Deus para que ele absolvesse o seu filho? Ou você estaria se sentindo bem se ele fosse sentenciado a pagar aí uma pena entre 9 a 12 anos? O que você tem a me dizer? Põe aí nos comentários do vídeo. Vamos deixar aí as nossas opiniões. E se a moça fosse a sua filha, qual seria a resposta final desse julgamento? Você é a favor de que o rapaz, o Daniel, seja condenado, para que assim ela tivesse um pouco mais de tranquilidade? É uma coisa muito séria, né? Um caso muito sério, é uma questão a se pensar. Então, esse pessoal que está orando,
esse povo que está invocando a Deus, o Deus da Bíblia, está pedindo para que Deus absolva o Daniel. O mesmo Deus está invocando o mesmo Deus. Todas as pessoas ligadas ao Daniel estão invocando ao mesmo Deus, agora, dessa vez, para que o rapaz seja absolvido, seja perdoado, porque ele já chorou, ele já se arrependeu, não é mesmo? Então agora Deus tem que perdoar o rapaz. O mesmo Deus que estava presente na hora, né, e na cena do ato cometido pelo Daniel, não é? O mesmo Deus que estava presente, vendo os abusos cometidos por ele, não é? O mesmo Deus estava lá presente, porque ele é onipresente. Então logo fica claro, é bem óbvio, que ele estava presente. Ele não fez nada em favor da moça e nem muito menos alertou ao rapaz, ao Daniel, de que ele estava cometendo um crime, que ele poderia ser julgado e condenado. Deus não falou nada para ele. E como é que agora, depois de tudo ocorrido, depois do julgamento dele, agora nesse momento em que o júri está analisando a situação, como pode as pessoas estarem orando a Deus, orando a Ele, a esse Deus que estava presente na hora do crime, na hora do ato lá cometido, não fez nada, nem em favor do Daniel, nem em favor da menina. Agora você acha que ele vai vir em auxílio de Daniel nesse momento? Você não acha que ele seria muito injusto? Ele seria omisso? Seria um Deus canalha ao ponto de se fazer presente no ato da cena, ali na cena, né? Presenciar do começo ao fim, e ele não interferiu nem para um lado nem para outro. Aí pode ser que alguém diga, não, mas tem o livre-arbítrio, Deus respeita o livre-arbítrio. Então, se Deus não fez nada na hora do ato lá na boate, se Deus não fez nada em favor da menina e nem muito menos alertando, advertindo Daniel por respeito ao livre-arbítrio, agora é que ele não deve entrar em cena. A oração, meu amigo, ela é vã nesse momento. Para que orar nesse momento se Deus respeita o livre-arbítrio? O livre-arbítrio ainda está em curso, então. O júri, os juízes julgaram, né, analisaram direitinho, ouviram o Daniel, ouviram a menina, e eles vão dar a sentença correta. Eles vão dar a sentença correta. E há que se ressaltar que a justiça da terra, segundo Isaías, né? Isaías está escrito, segundo Isaías, está escrito que a justiça da terra é como trapos de imundície, é como os panos de menstruação de uma mulher em seus dias. Para você ver como é que a Bíblia considera a justiça da terra. Como é que a Bíblia, os autores, os pensadores, não é? Os inteligentes da Bíblia, pessoas justas, pessoas íntegras, coerentes, não é? Olha como eles analisam
a que ponto eles chegam para considerar a justiça humana na terra. É como trapo de imundície, é como panos, né, de menstruação, sujos de sangue que a mulher tira e joga lá na lata do lixo. Assim é a justiça do homem na terra. Só que, mesmo esta justiça sendo assim, considerada pela Bíblia, ela é a única que resolve os problemas. Ela é a única que resolve problemas de ordem criminais. Porque nesses momentos, se não for a justiça da terra, qual a justiça que vai entrar em ação para resolver esses problemas? Qual será a justiça? E só lembrando aqui um fato importante, o Daniel, no seu testemunho, no seu depoimento, ele disse que estava muito bêbado, ao ponto dele não se lembrar do que estava fazendo. Ele não se deu conta, não podia se dar conta do que estava fazendo, da gravidade que estava cometendo, dos seus atos, né? Porque ele estava muito embriagado. Agora, como é que pode um homem embriagado sentir tesão, né? Levantar seu membro, né, viril, seu membro masculino, seu pênis, vamos dizer assim? Como é que pode? Nesse caso, se realmente o Daniel estava muito bêbado, muito sob efeito da bebida que ele estava consumindo lá na boate, então ele vai entrar para o rol do sagrado, porque também no rol do sagrado, eu estou falando da Bíblia, está a história de Ló e suas duas filhas, que foi basicamente assim que aconteceu. As filhas dele o embriagaram, o embebedaram com vinho. Sabe-se lá de onde essas meninas acharam o vinho, porque elas estavam exiladas numa caverna, num lugar muito distante de população, de civilização, no momento em que os anjos vieram para destruir Sodoma e Gomorra. Essa história você pode lê-la em Gênesis capítulo 19 e 20, não é? E aí, as meninas, ao seu modo, conseguiram o vinho, e uma por sua vez, né, uma por vez, embebedou o seu pai. Ele já muito embriagado, não sabia nem o que estava acontecendo, e elas tiveram relação sexual com ele. E ambas, né, engravidaram. Uma numa noite, a outra na noite seguinte. Repetiu-se a mesma coisa, e o velho não falou nada, não estranhou nada, não achou nada estranho, nada esquisito, né? O velho Ló. E foi considerado como justo. E Deus estava lá com ele, porque Deus é onipresente. Deus estava lá na hora do ato, na hora que as meninas embebedaram seu pai, na hora em que ele teve relação. E ele mesmo embriagado teve tesão, levantou a macaxeira e empurrou na cova lá das meninas, né? Para você ver. Então, como é que a Bíblia pode considerar, né? Achei aqui, né? Isaías 64, verso 6 diz assim: mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como o trapo da imundície. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebata. Então, como pode a Bíblia considerar a nossa justiça como um trapo de imundície, se ao mesmo tempo ela aceita
ela insere no seu contexto um ato obsceno, absurdo, um ato obsceno e absurdo, que é o ato do incesto. Como pode? Que Deus é esse tão justo, que viu, esteve presente, tanto na cena de Ló e suas duas filhas, quanto na cena de Daniel e a jovem que foi abusada. Então, se você que é família, parente do Daniel, é um crente, é um evangélico, né? Ou mesmo não seja, mas que talvez esteja se passando algo mais ou menos parecido, ou que um parente seu, um filho, alguém da sua parentela, da sua família, cometeu um erro e agora está sob o olhar do júri, está sob a avaliação do tribunal, né, para saber se vai ser condenado ou não, e você está invocando a esse Deus. Você acha mesmo que Deus é justo? Você acha que Deus é justo? Se ele estava lá na hora do ato, na hora do crime, a hora que o rapaz, a moça cometeu o crime, vamos colocar aqui numa plataforma geral, ele estava lá, ele não disse nada, nem a favor e nem contra. E agora você acha que ele é tão justo, Deus é tão justo e misericordioso ao ponto de perdoar a pessoa? Isso não tem sentido, meu amigo. Isso não tem a menor lógica, não tem sentido. Isso é para quem não tem, para quem não analisa com coerência, com honestidade. Entende? Né? E como eu já falei, Deus não é justo coisa nenhuma. É claro, nós estamos analisando como, partindo do pressuposto que Deus exista, porque para nós não há o menor indício da sua existência como um ser sobrenatural, como um ser supremo, como um Deus justo, cheio de misericórdia, um Deus bondoso, um Deus complacente, um Deus amigo, um Deus companheiro, um Deus que ama de todo o coração a obra-prima da sua criação, que é a humanidade. A gente está analisando assim, para que você entenda melhor, crente. Para você, meu irmão evangélico, você religioso, passe a entender melhor, porque se a gente for analisar de uma forma aqui mais, vamos dizer, filosófica, você não vai aceitar, você não vai entender. Então, o propósito desse vídeo, o propósito dessa abordagem aqui é para fazer você analisar, para que você possa chegar ao veredito de entender que Deus não é justo coisa nenhuma, que ele não existe coisa nenhuma, é fato, ele não existe, porque se existisse, como ele poderia estar na cena do crime, como ele poderia estar na cena do crime, vendo tudo, presenciando tudo, sem fazer nada, nem a favor e nem contra, nenhuma dos dois, tanto do acusado como da vítima. E agora, na hora do veredito, na hora que o povo está orando, ele vir para responder às orações e dar a resposta satisfatória. Não tem a menor lógica. Não tem a menor lógica. Então, meu amigo, aí está bem claro, não fica dúvida nenhuma, não é? Que um caso como é o caso do Ló e suas duas filhas, onde ele cometeu incesto com as suas duas filhas e foi considerado homem santo, homem sagrado, entrou para a galeria dos justos, entrou para a galeria dos justos, dos santos, dos sagrados. Como você pode ler uma história dessa para a sua família, para os seus filhos? Como você pode ler?
Você não acha ridículo? Você não acha o cúmulo? Você lê a história de um incesto, a história de um absurdo, porque se fosse hoje, e esse caso fosse à tona através das mídias, o Ló iria para a cadeia sim. Não iria ser considerado justo coisíssima nenhuma, já que a nossa justiça é como trapo de imundície, né? A justiça mais perfeita, né? É a justiça de Deus, a justiça da Bíblia, né? Mas todavia, ela isentou o Ló. Ela fez o Ló, ela promoveu o Ló para a galeria dos justos, a galeria dos santos. Essa é a justiça que é superior, porque ela é a justiça de Deus, né? Mas se fosse nos dias de hoje, o Ló, ele seria condenado pelo ato absurdo, profano, ridículo que cometeu. E não seria aceita a desculpa de que ele estava embriagado, como foi o caso do Daniel, que disse que estava embriagado e não sabia do que estava acontecendo. Entende? Então fica aí esse vídeo para você analisar os absurdos, o ridículo, o cúmulo, né? As imoralidades de tantos dos dois casos, né? E o mais absurdo é o caso da Bíblia. É o caso da Bíblia, porque a Bíblia é considerada sagrada. Tudo que está na Bíblia está certinho, nada está errado na Bíblia. Tudo está certinho. Se um pai estupra uma filha na Bíblia, está na Bíblia, está certo, não está errado. Agora hoje não pode cometer nada disso, né? Hoje não pode cometer esses atos, porque vai para a cadeia. E não é considerado pecado, não, é crime. Vai ser julgado como crime pelas leis criminais do país, da Constituição. Não vai ser colocado na galeria do justo, dos heróis, negativo. Vai para a cadeia, vai para a penitenciária, não tem conversa. Então todos os criminosos da Bíblia iriam para a cadeia sim. Não teria justiça misericordiosa, bondosa para absolver os canalhas que cometeram os crimes que cometeram e que estão nas páginas da Bíblia para ser considerados sagrados, santos. Isso aqui nem na Bíblia era para existir, já que a Bíblia é um livro sagrado. Se for realmente peneirar a Bíblia, não vai ficar quase nada, não vai sobrar quase nada de Bíblia. Porque a Bíblia é cheia de absurdos, de imoralidades, de casos ridículos, de casos obscenos, absurdos, intolerâncias, coisas nojentas que a justiça humana não deixaria passar, não faria vista grossa, assim como faz a Bíblia. Como faz o Deus da Bíblia, como fazem os cristãos, não é? Como fazem os judeus, né? Os rabinos, os sacerdotes, todos eles fazem vista grossa aos absurdos da Bíblia. Mas nós passamos a limpo aqui, tá bom? Então é isso. Mais um vídeo aqui para o canal Sem Religião.